Então, vem pro palco. Vamos chamar ela. Ela que é neuropsicopedagoga. Ô, palavra difícil. Hoje quase me pegaram, viu? Eu fiquei treinando isso aqui, viu? Neuropsicopedagoga e perita judicial. Marlice Selle. Chega pra cá, minha amiga. Boa Olá, tudo noite. Seja bem-vinda. bem? É a nossa convidada de hoje, pessoal. Olha aí. Tá tudo Obrigada, bom contigo? boa noite, tudo bem? Estou aqui rindo. Neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga. Olha aí, rapaz. São quantas letras, hein? Deixa eu ver isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 letras. Neuropsicopedagoga. Agora aprendi, viu? Que coisa. E nós já vamos começar o nosso papo falando disso. O que seria a neuropsicopedagoga? E depois você vai falar da perícia judicial também, que mais ou menos eu sei. Qual a sua área aí? Eu já sei mais ou menos, né? E eu quero até desenvolver essa entrevista dizendo de antemão que, pela história que eu soube de você, você é uma guerreira, né? E assim, Muito. dentro dessa causa que você defende, que você vem levantando, essas bandeiras, né? Você vem e você tem uma experiência em casa, é disso que eu quero falar daqui um pouquinho. Que coisa, cara! Que Então, coisa! eu sou Seja bem-vinda, neuropsicopedagoga. tá? Seja Obrigada. bem-vinda. Muito obrigado pela tua presença e a gente vai desenvolver um papo bem legal aqui. Depois eu quero saber também das tuas opiniões políticas aí, mas vamos falar da causa aqui. Tá tudo bem? Como é que Tudo bem. como Então, é eu sou que é a vida do corre, o corre do dia a dia, né? Junto ao teu trabalho aí, à tua causa. Como é que é isso? Cuidar da família? Me conta. então, eu sou neuropsicopedagoga. Aham. A neuropsicopedagogia hoje ela é uma pós-graduação, né? A minha graduação inicial é pedagogia, eu sou pedagoga há mais de 20 anos, também sou bacharel em Direito e terapeuta. Aí vem a neuropsicopedagogia porque te dá uma ampla atuação, tanto em escola quanto em clínica, né? Ou institucional em empresas. E como você falou, eu sou mãe atípica, sou esposa atípica. Quando a gente fala na área do autismo que é atípica, é porque existe alguém da família com autismo, no meu caso é o meu filho e o meu esposo, que Uhum. são autistas nível de suporte 1. Ah, entendi. É o mais tranquilo, mais suave, né? Vamos dizer assim. O nível 1, é isso? A gente, assim, normalmente a sociedade fala isso, é o mais leve, mas o autismo ele é único, ele é Não, eu autista. sei. A E reação, quando aí, ele desregula, né? Quando ele também, existe desregula, não isso. importa o nível, não, é tudo igual, né? Isso. Aí vai depender dos níveis, as comorbidades e os níveis de suporte que cada um necessita. E aí classifica-se Aham. nos níveis. Hoje, nível 1, nível 2, nível 3. Fala-se agora ainda do nível severo, né? Profundo, ainda tem o profundo. E aí vai depender das comorbidades e da necessidade de cada um, do suporte para cada um, para poder se classificar em um dado momento da vida em um nível de suporte. Nem sempre esse nível ele é permanente, ele flutua, ele modifica. Uhum. Então, uma pessoa hoje que é diagnosticada com nível 1 sem tratamento, ele pode evoluir para 2, para 3. Da mesma forma que um nível 2 com tratamento, com acompanhamento, ele pode regredir e ser nível 1 de suporte. Por isso que muitas vezes quando a gente fala assim, é leve, depende. Depende de quem vê, de quem convive, depende do Oscila, tratamento. é? É uma Oscila. informação que eu não sabia. Pode oscilar, é? Pode, De nível, é? sim, Que coisa, pode oscilar. que coisa. Depende do acompanhamento, do tratamento dessa pessoa. Muitas Uhum. pessoas adultas, autistas de nível 1, muitas vezes foram diagnosticados com 2 na infância e o autismo, como ele não tem cura,
O resto Uhum. é para o resto da vida. O acompanhamento ele tem que ser para o resto da vida. Se não tiver o acompanhamento, a terapia, pode regredir ou desenvolver novas comorbidades. Novas comorbidades. O Tá que é certo. comorbidade? O que é comorbidade? Comorbidade é porque o autismo ele nunca vem sozinho, ele sempre tem alguns desdobramentos. Pois é isso que eu ia te perguntar. Eu queria começar aqui do início. Você tem a convivência, né? Você tem a experiência que vem de casa, né? Você é mãe e esposa de autista. Como é que é o dia a dia disso? Você já começou, claro, convivendo com o seu esposo, né? Evidente. Sim. Ou ele descobriu depois. Então, Como é que foi essa história aí? Me conta do início. o meu esposo, nós nos casamos há 6 anos, 7 anos, por aí. E Uhum. aí ele era aquela pessoa que todo mundo fala, uma pessoa estranha. Mas ele Uhum. começou a ter crises, e aí foi que foi se desenvolvendo e Descobriu foi quando descobrindo. adulto, então. Não entendi. Descobriu quando adulto, então. Isso, descobriu enquanto adulto, porque na infância ninguém entendia. Ele já foi muito agressivo na infância, na escola É. ele era muito agressivo, só que ele era criado, né, pela avó, porque a mãe faleceu no parto dele, e a avó tinha 60 anos quando começou a criá-lo. E a avó não entendia, mas sabia que alguma coisa era estranha. Ele batia nas crianças na escola, ele era muito agressivo. Hoje ele é um amor de pessoa, porque ele tem tratamento, ele tem acompanhamento, ele casou com uma terapeuta. Foi isso que eu ia falar. Ele tem uma assistência em casa. É Assistência verdade. em E casa. aí depois, aí nasceu o filho. Veio o Aí, filho, diagnosticou bebezinho, criança já, né? não, ele também foi diagnosticado, o laudo dele saiu há mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso. Mas Que ele também. é, que é mais ou menos. Qual é o período, mais ou menos, Marlice, que começa a você já perceber e também buscar a orientação médica, enfim, né? Para Não, realmente ter hoje, o diagnóstico? Que idade? as características, na verdade, para ser diagnosticado autismo, independente de qualquer idade, inclusive adulto, essas características ela tem que ter acontecido na primeira infância. Então, na primeira infância já foi detectado algum tipo de características autísticas, mas já existe vários estudos científicos hoje que já detectam características autísticas em bebês. Em bebês, que coisa. É igual a outra patologia lá, né? A, que até eu tinha uma tia. Como é que é? Me fugiu agora. Que tem um olhinho assim, Síndrome de Down. A síndrome de síndrome Down. ela Isso, ela é relativamente mais fácil de ser detectável porque existe uma característica, né? Existe um teste para poder se detectar. E o exato. autismo não, o autismo ele é comportamental. Comportamental. Olha só que Isso, lance, né? Importante isso. Muito bem, você que vai chegando, está aqui na live com a gente, quiser enviar alguma pergunta, alguma coisa também pelo WhatsApp, tá? Você fica à vontade aí, porque a gente vai bater um papo muito legal. Como você define isso, assim, no sentido tem que ter paciência? Qual é o grau de tolerância nessa hora? Qual é a orientação que você dá quando os pais, né, a família descobre o diagnóstico? Qual que é a olha, reação, geralmente, em geral? E aí, qual é a primeira reação do orientador, do pedagogo nessa hora? do Como é que profissional geralmente é isso? é amor, Amor, empatia. né? E Sem como é que tem amor, sem sido? empatia, Como não é que tem é a como. reação das pessoas em geral? Porque eu tenho visto umas coisas assim, meio assustadoras, sabe? Quando recebe a notícia. Eu vi recentemente, eu não vou citar, mas eu vi um caso, tipo, o pai não aceitar, Sim, sabe? A mãe, aquela coisa acolhedora, né?
aquele colo maior. A gente já tem isso, parece que já é natural isso, né? O colo da mãe, mesmo eu sou pai de 5 filhos, né? Mas a gente sabe que os filhos, aquele colo é diferente. Lá na minha casa também foi a mesma coisa, a mãe, então essa identificação é diferente. E eu vi, aquilo me assustou, umas reações assim de pais. Eu não sei se é o primeiro impacto, aquela coisa de saber, acontece isso mesmo ou foi só da minha parte assim, eu ter visto isso acontecer, ou em geral pode acontecer isso? As reações são diversas, mas a maioria, essa reação que você está falando aí, nós chamamos de luto do diagnóstico, que é a negativa, né? É a negação. Os pais começam a negar e falar, mas esse comportamento é normal, fulano Isso. também tem, e começa a comparar com outras crianças, e é o luto. Vou levar ele para ver o jogo comigo, para o futebol, você vai ver, ele vai conviver com as pessoas, e não é nada disso. Eu vi umas coisas assim. E aí depois começar a sofrer com a história de não aceitar. Eu vi. Exatamente. Eu já passei por muitos, assim, tanto como paciente como alunos na escola, a gente vê as reações diversas, reações inacreditáveis, que você nem imagina. Eu tive um caso, um dos casos mais complexos que eu tive de negativa, foi um pai que ele se negava a todo tempo, a menina já tinha uns 9 anos, 8 a 9 anos, já estava comigo o acompanhando na escola. No caso, eu não era terapeuta dela, eu era da minha escola, eu era diretora escolar, e ela tinha basicamente uns 8 anos, e eu passei 4 anos tentando fazer com que essa menina tivesse um acompanhamento adequado, e no final das contas eu comecei a dizer que ela ia ficar reprovada, porque ele não aceitava de jeito nenhum o diagnóstico, e quando ele viu que a menina ia ficar reprovada, ele fez um laudo falso na internet e entregou à escola, dizendo que ela não poderia ficar reprovada porque ela já estava sendo acompanhada. Só que ele só fez isso quando, depois de 4 anos, a gente tentando fazer com que a menina tivesse algum tipo de acompanhamento. E como eu sou terapeuta, além da pedagogia, eu sei que isso é luto. Ele tentou, de todas as formas, negar o diagnóstico a si mesmo, achando que assim ia resolver o problema da criança. E o que acontece nesse caso, infelizmente, é um prejuízo maior para a criança, porque no autismo, quanto mais tempo se leva para ter o tratamento, para ter o acompanhamento, as terapias, mais comorbidades pode se desenvolver. E aquela menina vai passando por janelas, né? A criança em si, nós temos uma janela, né, de desenvolvimento, de desenvolver habilidades, e essas janelas elas se fecham no decorrer da vida. Então, tem habilidades que a gente perde e nunca mais a gente vai recuperar. Tem outras habilidades que se recuperam através de uma terapia, de um acompanhamento, mas outras não, e também não é 100%. Então, no autismo, o tempo que se leva para se desenvolver uma aceitação é uma perca muito grande para a criança. Então, só quem sofre nesse momento, quando criança, é a própria criança. É a própria criança, né? Você é do Rio de Janeiro, Marlice? Sou do Rio de Janeiro. Da capital. Sim, a família é nordestina. Ah, do Nordeste. Legal. Eu vivo no Rio de Janeiro há 25 anos. 25 anos. É igual a minha esposa aqui. São as mesmas histórias, né? Então, guerreira é sempre de superação, né? São pessoas que têm a disposição para isso. Então, a gente admira muito, respeita demais esse povo nordestino que chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro, né? Independente de dificuldade que passa, enfrenta tudo de cabeça em pé, com coragem. É isso aí. E justamente, né, a tua origem também provavelmente ajudou muito também a enfrentar tudo isso aí, ó. De peito aberto, sorrindo aqui, falando do problema naturalmente, que não é um problema, né? Mas é uma situação, querendo ou não, delicada, mas que vocês tiram de letra, que estão preparados para isso. Qual que é, em cima disso,
eu queria te perguntar hoje, qual que é o principal desafio? O que ainda não chegou, o desafio do autista, do PCD, no Brasil? A gente sabe que são muitos, né? Existem leis já, mas a gente tem um grande problema no Brasil, que eu sempre comento isso aqui no programa. Nós temos leis até demais, né? Mas, infelizmente, nós temos uma dificuldade no país de cumpri-las, né? Então, eu acho que, olhando assim, superficialmente, aí eu quero a tua opinião, eu acho que de leis tem bastante. Não sei se está faltando alguma, talvez estejam faltando alguma, mas a gente vê já algumas em curso, mas parece que não funciona. Eu tenho experiências aqui em Paraty, Angra, aqui mesmo, a gente recebe muita reclamação na rádio com sentido de... É a falta de uma orientação pedagógica na escola, de um monitor, não sei o quê, porque tem que ter, né? O autista ele tem que ter um professor, uma assessoria de um monitor na escola. Sim. Eu vejo muita deficiência ainda nesse sentido. A gente observa que, até pelas procuras para a gente falar, fala para nós aí, nos ajuda, fala da causa, fala o que está acontecendo aqui nas escolas, que nós não temos monitores, parece que há uma dificuldade imensa de se colocar isso em prática, e que a gente precisa, as crianças precisam ter esse direito na escola. A gente viu aqui também na cidade, Marlice, estavam fazendo uma escola para especiais, sabe? Um prédio maravilhoso, num lugar estratégico, bem no meio da cidade, sabe? Eu acreditava até que isso seria muito bom para todo o município, né? Não ia ficar longe para ninguém. Fizeram num lugar muito... Mas sabe o que aconteceu? Depois de 3 anos a obra praticamente parada, botaram abaixo tudo. Caramba. 5 ou 6 milhões, uns falam em 5, outros falam em 6 milhões, jogados fora do nosso dinheiro, dos nossos impostos. Um prédio maravilhoso que, no fim, estava virando lá lugar para usar droga, as pessoas fazerem outras, né? Um monte de coisa. Bom, enfim, virou um troço. Aí, o que a prefeitura fez? Destruiu o prédio. Veio abaixo, jogou tudo e fez uma faculdade lá. E essas crianças perderam o espaço. Você vê que não é uma prioridade, né? Infelizmente, não é uma prioridade. O que você acha, na tua concepção, que ainda falta e que você precisa lutar? As pessoas que estão contigo vão lutar por isso, querem lutar ainda pelo que não chegou. O que seria isso? Então, a inclusão no Brasil, ela está acontecendo de forma geral, né? Não é um problema pontual de Angra dos Reis, né? Um problema pontual do Rio de Janeiro. O problema, ele é geral. Então, assim, falta muito a questão do diagnóstico, falta muito as terapias. Hoje, o diagnóstico ele pode se levar de 1 a 5 anos, dependendo, né, da dificuldade da família em si, do local onde está inserido. Não é porque é Angra dos Reis, comparando com o Rio de Janeiro. Basicamente, assim, fazendo uma pesquisa geral, os problemas eles são pontuais no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E, na minha opinião, como eu sou tanto da área da educação como da área da educação como da área da saúde, se colocar na balança, os dois problemas eles são bem graves. Mas a questão da inclusão escolar, ela é um desafio muito grande, não só da área pública também, mas também da rede privada. Então, assim, o que acontece hoje muito é porque as escolas elas estão muito presas a uma lei, né? A lei hoje ela fala da inclusão total. Essa inclusão total ela nunca vai funcionar, ela não funciona, porque, vamos lá, se eu tenho uma criança nível 3 de suporte, que tem algumas comorbidades, deficiência intelectual, seletividade alimentar, agressividade, ou algo nesse sentido, e eu coloco uma criança que ela precisa de um atendimento especializado, um atendimento que seja de 1 para 1, e eu coloco ela dentro de uma escola regular com mais 30 crianças, onde que essa inclusão vai acontecer?
por mais que se pense em capacitar os professores, capacitar os profissionais da escola regular, ainda assim vai existir criança que ela não se beneficiará desse ambiente. Qual é a inclusão escolar que eu defendo? Eu defendo as escolas especializadas, né? Hoje nós temos, por exemplo, as APAES, são escolas especializadas que trabalham dentro dos 3 áreas. É a área educacional, a área da assistência social e a área da saúde dentro da escola. Nós temos aí 3 áreas dentro da escola especializada. Então, essa escola, ela serviria como atendimento para crianças, por exemplo, nível 3 de suporte, que não se beneficiaria de forma alguma dentro de uma escola regular, porque nós temos crianças não verbais, deficiência intelectual, agressivas. Como que uma criança dessa, com 11, 12 anos, ela vai se beneficiar de uma escola regular? Por mais que existe o AEE, que é o que a lei hoje, né, indica e orienta, por mais que o AEE ele não vai dar conta dessa criança, logo porque na lei hoje de inclusão, o AEE, que é uma sala, né, uma sala especializada dentro da escola regular, ela tem que funcionar em contraturno. E aí, se eu tenho um filho nível 3 de suporte, eu levo o meu filho na parte da manhã para a escola regular, porque ele tem que estar dentro da sala de aula regular. Essa é a lei. E depois eu tenho que levar ele no contraturno, ou seja, no horário estendido ou no contraturno, em outro horário, para ser atendido pelo AEE. Como que isso funciona quando a gente fala, na maioria das pessoas não tem essa condição de estar indo, de estar levando, de estar trazendo, entendeu? Então, nesse sentido, eu já defendo a escola especializada. E defendo também a capacitação das escolas regulares, todos os profissionais serem, né, capacitados a fazer o atendimento das crianças a partir de uma avaliação, quando essa criança se beneficia desse ambiente. Se ela, através de uma avaliação, se beneficia do ambiente regular, ela permanece na escola regular, ainda que seja nível 3 de suporte. Existem crianças nível 3 de suporte que podem se beneficiar, por exemplo, de uma escola regular, mas existem outras que não vai conseguir. Por exemplo, eu já tive crianças que não podiam ficar 1 minuto sozinho, porque não consegue ir no banheiro sozinho, ele não consegue trocar uma roupa, ele não consegue comer, tem que ter alguém com profissional de apoio para poder levar a comida até a boca, que agride, que pega a cadeira da escola e joga no teto, que bate outras crianças, que foge, que corre, que tira roupa, que fica pelado dentro da escola. Então, são crianças que não estão sendo beneficiados nesse momento. Eles precisam de um atendimento mais especializado que a escola regular não tem. A escola regular não tem. Você acha que a política pública certa seria a escola específica? Um centro para eles estudarem seria o caminho do que ficar tentando colocar, incluir lá na escola regular, como vocês dizem, né, normal, com esse profissional habilitado direitinho do trabalho. Não seria mais fácil os municípios trabalharem essa ideia, Marlice, de se criar a escola? Né? O que você acha disso? É em cima disso que vocês trabalham? Investimento maior nas APAES seria muito bom, além dos centros, porque quando você está falando de centro, você está falando de centro terapêutico, com atendimento terapêutico. Eu estou falando na área educacional mesmo. Escola. Eu digo a escolinha mesmo, a escolinha para eles. Com certeza. Com certeza. Nós temos assim, a maioria adolescentes, por exemplo, nível 3 de suporte, que tem deficiência intelectual. O que a gente precisa ensinar para essa criança? Uma autonomia. Ela precisa ganhar autonomia para viver. E o conteúdo é diferente, né, Marlice? E o conteúdo é diferente, né, do resto da turma, né? Sim, sim. Se eu coloco uma criança, por exemplo... Eu não vejo isso dando certo. Exatamente. Então, assim, como essa criança ela não aprendeu ainda, ela tem que adquirir habilidades como habilidade motora. Exato. Entendeu? Ensinar a se trocar, a ir no banheiro, a escovar dente, a comer com funcionalidade, sem dependência.
entendeu? Então, isso é o benefício para essas crianças, entendeu? E isso não é, falar isso não é exclusão, falar isso não não, na Não, não está verdade, o que excluindo, acontece? não. Não, Pelo não. contrário, eu acho que é uma Estados atenção Unidos, especial, é uma atenção exatamente. melhor, mais estrutura. Sim. Não está Então, excluindo, não. na escola é isso que eu defendo. E aí você falou na questão política. Se os políticos podem, sim, eu vejo muito hoje o que e assim, eu tenho combatido muito isso, principalmente em rede social, de ver parlamentares atacando o diagnóstico do autismo. Ao invés de se pensar em criar questões para se abraçar e acolher essas crianças com dignidade, né, trabalhar na Eu questão vi do denunciando, diagnóstico. eles têm denunciado, e até botar. Eu coloquei aqui na pauta isso aí. Como é que vocês têm visto isso? Eu vi Sim, sim, parlamentares, eu vi alguns movimentos nesse sentido, as pessoas dizendo que tem gente levando para o lado picareta da história e inventando diagnóstico para sim. ganhar a aposentadoria lá, né, que tem direito. Depois nós vamos falar disso também, sobre essa nova regulamentação do laudo, né, que agora parece que é definitivo, né? É isso que perguntaram agora Sim, aqui no WhatsApp. sim. Querendo, já eu vou fazer para você. Tá? Tá Veio bem. ali do Zap, tá? Veio do Zap, eu até Aham. anotei aqui agora. Então, é o seguinte, eu vejo exatamente quando você não tem capacidade, você não tem coragem, ou talvez até boa vontade com as situações, é mais fácil atacar. Né? Ver o lado ruim só da história. Mas até bem pouco tempo a gente via gente aposentada, normal, pessoas aposentadas. Lá no meu Rio Grande do Sul, mesmo antes de eu vir embora para cá, o que eu vi de gente que se aposentava no cambalacho, normal, pessoas sem nada, arrumavam um jeito lá, alguém arrumava os papeizinhos lá, iam lá e se aposentavam. Depois que o INSS passou por reformulação, uma série de coisas, um monte de gente perdeu essas aposentadorias. Eu lembro, eu vi lá, na minha terra mesmo, quando era Inampes, o que tinha de picaretagem, gente aposentada lá ganhando do hoje INSS, sem ser aposentado, sem ter nem mínima condição de ser aposentado. Então, a picaretagem ela existe em todos os setores nesse Brasil. Nós estamos falando de Brasil, infelizmente. E aí, sabe o que eu vejo, Marlice? É a falta de capacidade, de boa vontade de resolver, e aí acha mais fácil atacar. Agora, todo mundo quer ser autista, porque está na moda, porque tem não sei o quê. Eu já vi isso aí, eu já vi. Tá? Eu vi, inclusive, na tua rede social também, você combatendo isso. Eu vi. Mas eu vi em outros lugares também. Você acha que isso é uma maneira, né, que eles encontram de jogar a coisa para o lado ou empurrar com a barriga? Sim. É mais fácil atacar do que resolver? Essa questão de parlamentares estarem atacando o nível, principalmente o nível de suporte, eu acho uma falácia tão grande, porque vai mais ou menos nesse caminho aí. Eu não tenho políticas públicas eficazes, então eu também não tenho o que fazer com essas pessoas, então vamos atacar o diagnóstico, primeiro. Mas aí eu vou te falar, enquanto perita judicial, falar que pessoas estão comprando laudos por causa de BPC já é uma coisa muito esquisita nesse sentido. Isso não existe. Por quê? Vou te explicar o porquê. O BPC, não adianta você chegar lá com um laudo. Não adianta. Primeiro, você tem que ter a vulnerabilidade social e você tem que comprovar essa vulnerabilidade. Para se conseguir um diagnóstico hoje, não é assim tão fácil. Eu vou no neuro e compro um laudo. Ou eu fui laudada de uma forma... Pode ser que exista? Pode. Eu não vou te dizer que isso nunca vai acontecer. Mas para qualquer outra questão, para BPC é muito difícil. Logo porque nós temos muitas pessoas que não conseguem o BPC nem comprovando a sua incapacidade. Vou te dar um exemplo. A minha mãe era mãe, eu sou filha
de pessoa PCD. A minha mãe, ela tinha sequela de poliomielite, desde quando nasceu, nunca conseguiu, ela teve negativa do INSS no BPC durante toda a vida, ela só conseguiu o BPC aos 50 anos, depois que ela trabalhou numa empresa durante um ano, e essa empresa viu realmente que ela não tinha essa capacidade para poder trabalhar e pediu o afastamento dela. E aí ela conseguiu o BPC. Então, assim, a gente ainda colocou na justiça e tudo mais. Então, assim, é uma falácia muito grande dizer que nível 1 de suporte, ele basicamente mascara as situações. Se você vê o meu filho e vê o meu marido na rua, você nunca vai dizer que eles são autistas, porque o prejuízo deles é interno, é dentro de casa, é quando eles chegam, é a depressão, é a ansiedade. Meu filho tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, mas isso ninguém vai ver lá fora. Ele teve que passar por uma avaliação com 5 profissionais diferentes até chegar ao neuro. Não é assim tão fácil. E aí, como parlamentar, a pessoa já é parlamentar, e aí vai para a rede social. O parlamentar, ele representa pessoas, ele representa grupos. Como que eu pego uma quantidade de pessoas e aí eu coloco dentro de um saquinho essas pessoas, que são tudo igual, né? Eu generalizo todo mundo e vou para a rede social dizer que essas pessoas estão se beneficiando de algo que eles não conhecem. E outra, se essas pessoas, quando eu ataco o nível 1 de suporte, essas pessoas elas ficam marginalizadas, a sociedade vai marginalizar essas pessoas. Não, você está inventando, isso é moda, isso aí é frescura. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece com essas pessoas? Não vai para treinamento, não vai para o tratamento, entram em depressão. 66% das pessoas autistas nível 1 de suporte têm ideação suicida, porque entram numa depressão tão grande, são sentimentos, são pensamentos, são prejuízos que normalmente a sociedade não vê. Aí se eu não vejo, então eu vou julgar. Eu não estou vendo, então você não tem prejuízo, porque eu não estou vendo. Ou então, eu não sou especialista, mas aí eu vou na internet, eu sei que o nível 2 tem esse prejuízo, esse prejuízo, esse prejuízo. Então você não tem. Então você não é autista. Pelo amor de Deus, faça-me favor, eu fico revoltada com isso. Revoltada. Complicado, né, doutora? Complicado. O Mauro está perguntando aqui, doutora, o que você acha de treinar as pessoas? E depois tem um outro aqui, ó. Ele explica, doutora, não se poderia passar essas informações aos profissionais de educação e segurança pública? Olha aí, ó. Ele está perguntando. Se esse seria um caminho também, né, Mauro? Sim, isso é a capacitação, né? Porque hoje também a maioria dos parlamentares, eles trabalham e criam leis para conscientização. Beleza, é ótimo conscientizar, nós temos que conscientizar, mas ao mesmo tempo, quais são as atitudes reais? Onde que está se capacitando pessoas a atender os outros, a ter um entendimento? A gente vê por aí na internet, na televisão, pessoas que agridem outros. Teve um agora que bateu numa menina porque disse que a menina estava olhando demais para ele. Gente, isso é um absurdo, a menina era autista, entendeu? Então, assim, óbvio, a conscientização ela é obrigatória, ela tem que ser feita. Mas enquanto parlamentar, ao invés de eu ir na rede social rebater diagnóstico, porque, vamos lá, quem hoje pode dar o diagnóstico de autismo? O neurologista, médico neurologista e o psiquiatra infantil. Então, e o psiquiatra? Esses são os profissionais que podem laudar. Se a pessoa chegou até esses 2 profissionais, eles já passaram por uma avaliação neuropsicológica, por uma anamnese, que é uma entrevista, eles já passaram pela questão dos prejuízos na escola, ou está tendo prejuízo enquanto criança, e aí se chega ao laudo definitivo, porque hoje o INSS só aceita o laudo definitivo que venha do SUS. Ainda tem isso. Do SUS. É isso que eu ia lhe perguntar. Que vem do SUS. Ela veio sobre a nova regulamentação do laudo. Se agora não precisa mais renovar o diagnóstico, porque diz que antigamente tinha que todo ano, né, fazer isso, né?
Sim. Foi essa mudança que Exigia-se teve, né? reorganizar. Sim, aí a lei agora ela é definitiva, ele é um laudo definitivo, o que muda Uhum. é o grau de suporte. Né? E aí pode-se pedir uma nova Aham. avaliação neuropsicológica, que aí é feito com um neuropsicólogo, para poder se avaliar quais são as habilidades que aquela criança ou aquele adulto precisa desenvolver e saber qual o nível de suporte. Agora, independente de ser nível 1, nível 2, nível 3, é autismo, não tem do que se falar. É autismo, né? É isso Aí mesmo. o Mauro falou aí sobre a capacitação. Sim, é Isso. extrema importância capacitar os professores. Eu faço capacitação de profissionais. Em dezembro, agora, eu capacitei 534 professores da rede privada, aqui em Você Campo faz Grande. isso, Sim, faço pedagoga? isso. Sim, Que eu legal, faço prepara os capacitação de profissionais. profissionais. Sim, para atendimento em igrejas também. Sábado agora eu estava em Seropédica fazendo capacitação para a Rede Kids, que são as pessoas voluntárias que atendem as crianças dentro de igrejas. Entendi. Que legal, Marluce. Marlice, né? Marlice. Isso, Isso. isso. Muito bem. Uma outra coisa também que as pessoas. Então, a gente falou muito disso. O monitor. E como é que é essa preparação para o monitor que trabalha hoje nas escolas? Né? Então, Já que não, aquelas escolas que não têm, porque é lei já, né? Essa lei existe, né? Tem que ter os monitores, tem que ter a vaga para a criança especial, né? A criança com diagnóstico do autismo. Na minha concepção, como eu disse, eu acho que deveria ser mais caprichoso isso e ter a escola para eles, igual aqui na minha cidade estavam construindo e destruíram, né? Mas eu sei que em várias cidades aí, né, está se fazendo isso, porque finalmente me parece, tem alguns aí, eu fiquei sabendo aí de Resende, os negócios aí, me parece. Então, esses que você está citando, eles são centros terapêuticos. Por quê? Porque a maioria são centros terapêuticos, onde tem as terapias, mas ainda assim a criança é obrigada a manter a matrícula na escola regular, mesmo que tenha esses centros. Esses centros são terapêuticos, é da área da saúde, não é escola. A escola então, é um desafio ainda. Isso, tem. Hoje é a um escola é desafio. obrigatória manter a matrícula e esses centros são terapêuticos, é para atendimento terapêutico, com terapia, com nutricionista, psicólogo, na área da terapia. Tá? E aí, as escolas especializadas hoje, por exemplo, as APAES, elas são escolas, né? Mas em dezembro, com o decreto que saiu de dezembro, a tentativa foi acabar com as APAES como escolas regulares. Eles seriam um atendimento de um serviço de contraturno, ou seja, como se fosse um AEE. Isso, mas com a pressão popular, que é isso que a gente faz na causa autista, é pressionar. A gente se une e pressiona para que as coisas funcionem. Tá? E como houve agora, né, teve agora uma tentativa de se retirar o nível 1 de suporte dos benefícios do imposto de renda, por exemplo. Entendeu? De se comprar carro com desconto, sendo que o laudo ele é definitivo. Então, não tem do que a pessoa reclamar ou discutir o nível de suporte. É a mesma coisa de a pessoa com câncer na pele, que aí ele não é uma metástase, tá? Ele não é tão grave assim. Então, tudo bem, não é tão grave, deixa para lá então. Então não tem benefício, não vai ter tratamento, a gente não vai se importar com isso. A gente só vai porque se importar é um câncerzinho ali. Não existe isso. Infelizmente, a gente tem que fazer essas comparações meio esdrúxulas para as pessoas entenderem que o laudo ele é definitivo. Autista é autista o resto da vida. E comorbidades... não tem cura, né? Exatamente. Entendeu? Então, é muito difícil. Então, nós, da causa autista, a gente tem lutas diárias. São diárias. Imagino, eu vejo.
Eu vejo muito. Já veio outros convidados aqui, e é cada história, né, Marlice? Assim, absurdas, que as famílias passam. Aí falta o neuro. Tem municípios que faltam neuro, né? Não tem o neuro. Aí atende aquela criança com clínico geral. Muitas vezes a família pensando que é neuro e não é. É um negócio, olha, é muita confusão. Me parece, sabe? Me parece não. Assim, me parece certeza que o compromisso não existe, né? Exatamente. Fraude, ela vai existir em qualquer lugar. Fraude existe. Não tem... Agora, o que a gente tem que fazer é combater o fraude enquanto crime. Não combater laudos. Não combater uma classe inteira. Não, quem anda direitinho não tem nada a ver com isso, né? Existem clínicas em fraude. Por exemplo, há 2 anos atrás, eu estava em uma clínica aqui em Campo Grande, onde o terapeuta ocupacional, ele simplesmente não atendia ninguém, não atendia direito, ficava no telefone o tempo inteiro. E assim, eu tive que denunciar para a dona da clínica. Denunciei e ele foi mandado embora. Então, assim, profissionais errados, profissionais que vão fraudar, vai existir. Só que eu vou combater isso como um crime, não combater quem tem laudo. Então vamos pegar toda uma classe e vamos combater por causa de algumas exceções. Então, teve um vídeo que eu fiz essa semana aí falando isso. Se eu chegar para o parlamentar e falar para ele, olha, você é político, então você rouba. Você rouba, então, por quê? Porque você é político. Então, vai ficar ofendido, não vai? Você vai estar generalizando, né? A gente não pode generalizar. Por que fazer isso no autismo? E outra coisa, a causa autista em si, ele é apartidário. Eu não quero saber se a gente... Na realidade, é uma covardia, Marlice. Como eu falei, eles não querem responsabilidade e assumir esse compromisso, aí então ficam... agredindo, tendo esse tipo de reação aí, que na realidade é para jogar uma cortina de fumaça. Exatamente. Né? É mais fácil, encarar a responsabilidade. É mais não fácil. Encarar como uma responsabilidade. É isso, então, a gente paga um imposto. Quando eu abri o programa aqui, a gente não falou, nós pagamos os impostos caríssimos, não é contribuição, não. É imposto obrigatório caríssimo, como o IPVA, como o IPTU, é uma série de coisas. Quem tem empresa paga ISS, ICMS, não sei o quê. E aí as responsabilidades do retorno, né? O contraponto disso vem tão pouco para as pessoas. É falta de compromisso mesmo. Eu acredito que hoje, assim, a família típica hoje sofre muito porque na rede pública não tem atendimento, não tem as terapias, não tem o neuro para poder laudar, não tem o psicólogo para poder fazer as terapias. Terapeuta ocupacional realmente não existe nem na rede privada. É muito difícil. E aí a pessoa, né, consegue a duras penas um BPC. Esse BPC serve basicamente para pagar o plano de saúde. Quando chega no plano de saúde, eles cobram a coparticipação ou não cobrem todas as terapias. Aí eles começam também com os planos de saúde também começam a colocar em evidência o laudo. Não, isso aqui está errado. É muita terapia para essa criança. Como que isso aqui não dá a negativa das terapias? Aí se coloca na justiça. Tem que aguardar uma decisão judicial. Quando essa decisão judicial sai, volta-se para o plano de saúde cobrir. E fica nesse jogo de impulso. Isso no particular, hein? No plano de saúde. Imagina no Estado. Não tem, exatamente, porque no público não tem. Não tem atendimento, não tem o diagnóstico, não tem. Então, mas é lei, né? Mas existe a lei, né? Existe a lei, né, Marlice, que garante isso. Né? Não sim, porque precisa de investimento. Tanto na parte pública como privada, e deve existir, principalmente é dever público. É dever do parlamentar. E eu questiono isso em rede social. O que está sendo feito? Quais são as suas ações enquanto isso? Para poder... Aqui no Rio de Janeiro, saiu na RJTV essa semana que 14 mil pessoas estão em fila do CISREG para o diagnóstico. 14 mil pessoas. Estão esperando.
estão esperando o diagnóstico. Para receber o diagnóstico, sim ou não? E o diagnóstico. Fora os que estão na fila do CISREG para tratamento. Aí a lei do decreto para atendimento do profissional de apoio nas escolas, o profissional de apoio ele tem que ter um curso, né? Além tem que ter um curso de 180 horas, que é um curso de capacitação, só que não tem essas pessoas para poder fazer esse acompanhamento. A criança é laudada, a criança tem a devida necessidade, mas não tem o acompanhamento. E faz o quê? Joga nas costas da professora regular. A professora regular tem que dar conta de 30 crianças dentro de uma sala, com 5, 6, 8, 10 laudados, dependendo de cada comorbidade, porque nenhum autista é igual ao outro. Mas não tem condição. Não tem. Por exemplo, eu tenho 5 crianças dentro de uma sala. Um tem deficiência intelectual, o outro tem TDAH, o outro tem seletividade alimentar, o outro é agressivo, e aí eu tenho que saber, enquanto profissional, lidar com todas essas diversidades. Uma pequena parte já faria diferença, Ana Célia Cordeiro. Verdade. Né, Gauchinho? Força Brasil. Uma pequena parte. Alexandre, também, em Palmas, Tocantins, um abraço para vocês. Ana Célia, obrigado aqui pela participação, tá? E vocês todos estão acompanhando aqui a nossa pauta de hoje, muito importante, né? Isso, muito importante. E eu sempre gosto de trazer essa pauta aqui para a nossa rádio, para a nossa programação. Inclusive, eu fui até carinhosamente lembrado lá na Lege, né, por um instituto aqui, o deputado também, que homenageou a nossa emissora aqui por dar espaço a esse tipo de causa, né? PCD, autista, né? A gente recebeu lá uma moção, né? E foi muito legal. Foram 30 profissionais que receberam essa homenagem no Estado, e a Canal Livre estava lá, com muito orgulho. Eu respeito muito essa causa, né? E sempre que posso, eu falo sempre, Mauro, me ajuda nisso, os meus amigos, o Mauro conhece bastante pessoas, né, engajadas nessa questão, também ajuda muito, e outros amigos que a gente tem em São Paulo, né? Porque o que a gente vê é uma má vontade impressionante. Não tem outro adjetivo, não tem uma outra analogia aí para se fazer que não seja falta de compromisso, falta de vontade e de realizar e de fazer, né? A lei está aí, as leis estão aí, né, para serem cumpridas nesse sentido, e olha que absurdo, né? Não se cumpre, é mais uma coisa que não se cumpre no país, né? E aí você vê a mixórnia que nós estamos vivendo. Algo muito importante em relação à causa autista é a seguinte situação. Essa pauta ela é sequestrada na época das eleições, tá? Então, a maioria, não se fala de autismo, se sequestra no mês de abril, né? Porque é o mês em que se comemora a conscientização do autismo, que é o dia 2 de abril, tira-se foto, ou quando está no ano eleitoral, a gente está vendo aí muitas pessoas... É igual os animaizinhos. Exatamente. É igual os animaizinhos, a causa animal, do mesmo jeito. E aí se sequestra uma pauta, e quando entra a maioria... Isso não é só quem não é da causa autista, não. Tem pessoas aí que são da causa autista, mas que não têm feito absolutamente nada que seja consistente. Então, Só politicagem, né? Aqui na minha cidade tem muito. É muito fácil ir lá tirar uma fotinha. Institutos, não sei o quê, que não fazem absolutamente nada. É um negócio de engariar voto. Mas também tem uma situação aí bem importante. Nós estamos em um ano eleitoral. Esse ano, eu acredito que a questão da inclusão, pelo menos da inclusão escolar, né? Isso passa lá em cima. Então, assim, é modificar a lei. Primeiro, é se investir em escolas especializadas
Isso. Eu defendo isso isso também, viu, Marlice? Isso é lá na lei, é lá em cima. Muitas vezes as pessoas colocam muita culpa, a sociedade coloca muita culpa na escola. A escola, ela não é, óbvio, com boa vontade, amor, empatia, a gente trabalha em N situações. Eu fiz de uma escola particular, uma escola que fosse inclusiva, que tivesse resultados reais, com todos os níveis de suporte. Então, eu consegui fazer isso dentro de uma escola particular. Então, com amor e empatia, você consegue. Mas eu vou te dizer que uma escola pública, hoje, a escola regular, ela não consegue, ela não consegue dar esse Também suporte. não vi isso. Que as não famílias... vi isso. E aí, é muito fácil também se colocar a culpa nas escolas. A gente tem professores que estão entrando em crise, pessoas que não querem mais ser professor, entendeu? As formações, elas não te dão base para atendimento a crianças autistas. Então, isso é lá de cima. Então, eu luto muito na causa autista e peço muito às famílias atípicas para atentarem para pessoas, principalmente deputados federais, senadores, que é quem modifica as leis, que é quem trabalha com as leis. Então, eu peço muito para que as famílias atípicas vejam isso, né? Procurem o trabalho que aquela pessoa faz, se ela realmente é da causa autista ou se ela só sequestrou uma pauta. Então, eu peço muito, principalmente a deputados federais e senadores, que são quem está ali modificando as leis. Quem está no Congresso Nacional, né, doutora? Quem está no Congresso Nacional e pode fazer a PL. Uma lei, por mais que seja uma lei, se ela for ineficiente, ela não serve para nada. Quando é mal criada. Exatamente. Mal criada. A lei mal criada. Literalmente. Né? Nós temos tantas aí, né? Lei loucas, que a gente fala, que é aquela coisa eleitoreira, assim, aquela lei feita rapidinho, só para ganhar os votos. Está cheio disso. E me fala uma outra coisa. Sabe o que eu vi aqui também? E chega muito para a gente, o transporte. Bom, se não funciona tudo que você está falando aí, doutor, imagina o transporte também, diz que há uma lei, né, que garante o transporte, né, para ir e se tratar, né, fazer o acompanhamento, né? E ainda para o lance da escola, tudo, e não se cumpre, né? Já existe lei a respeito disso? São várias situações que podem se pensar na questão do atendimento e acolhimento. Por exemplo, a família típica, as mães, a maioria das mães estão adoecendo. Então, assim, vamos se criar um centro para atendimento às crianças. Esse centro ela tem que atender as mães também. As mães estão adoecendo psicologicamente. Exatamente. Acompanhamento psicológico, né? A maioria das mães, elas são mães solo, porque os pais ou vão embora, ou é mãe solo mesmo. E não tem trabalho, não tem... pensar em ocupação para essas famílias. E aí, muitas vezes, a maioria dessas famílias depende do BPC. E quando não consegue o BPC, é de um Bolsa Família. Imagina uma família, uma mãe criando uma criança com Bolsa Família hoje, que não dá, não tem como. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, assim, é muito triste. Eu acompanho mães desesperadas, mães que dizem que a vontade que tem. Essa semana eu recebi uma homenagem na Câmara, que foi do vereador Marcos Dias, né? Chamou a gente lá e ele sempre faz esse evento. Hoje ele está vindo a senador. E ele homenageou as mães atípicas. Eu fui uma das homenageadas, eu estava na tribuna. E eu falei justamente de uma mãe que não foi, foi uma convidada minha, eu convidei para ir receber uma moção. Ela disse que a vontade que ela teve quando acordou de manhã foi de acabar com a própria vida e com a vida do filho, porque o filho não dormiu a noite inteira. 4 dias sem comer, 4 dias sem dormir, porque o filho tem uma seletividade alimentar severa, não come basicamente nada, 16 anos, pesa 32 quilos.
Como que essa mãe, ela sobrevive? BPC foi cortado, agora voltou com o BPC, depois da gente ter reclamado, depois de ter entrado na justiça, o BPC voltou. E aí a criança sem atendimento terapêutico, sem profissional de apoio, recebendo o BPC foi cortado, não dorme há 4 dias, e isso não é a questão de uma pessoa, não, é só um fato que aconteceu, não, isso é normal. O que não é para acontecer. É normal, numa família atípica, várias dessas situações. Eu me sinto privilegiada porque meu filho estuda numa escola particular, meu filho tem um apoio, ele tem o acompanhamento de um neuropsicopedagogo, ele tem acompanhamento de uma professora que faz o reforço escolar dele, eu sou terapeuta em casa. Então, assim, eu me sinto privilegiada. Não porque ele é nível 1 suporte. Mas não, ele é um sortudo, né? Ele tem uma assistência dentro de casa, né? E os outros? Exatamente. Mas essa não é a realidade. Esses 14 mil pessoas que estão na fila do CISREG só no Rio de Janeiro. Essas 14 mil pessoas. Só no Rio de Janeiro. Aí é só no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Exatamente. Só atrás do diagnóstico. E aí, quando sai o diagnóstico, cadê os atendimentos? As terapias, os tratamentos? Então, assim, é um absurdo. É lamentável, é um absurdo. Então, não tem mais como. Eu não aceito uma família atípica que vai dar o seu voto para pessoas que estão com outras pautas LGBT, por exemplo, outras pautas que hoje é de suma importância. Não é prioridade. Não é prioridade. Ninguém tem absolutamente nada a ver com preferências, escolhas e opções, sejam elas qual forem. Isso aí não é prioridade. Isso é opção de cada um. Existem prioridades maiores. Quantas pessoas não estão se suicidando por conta disso? De não ter uma base, de não ter um apoio. Entendeu? É muito complicado, muito. Olha, tem dia que eu me sinto, por conta da questão terapêutica e da questão educacional, eu dou esse suporte, eu trabalho com políticas públicas, eu já criei leis em coautoria com o vereador Marcos Dias. Uma delas é a Escola Amiga do Autista, para trazer capacitação para dentro das escolas públicas e municipais do Rio de Janeiro. Eu me sinto, muitas vezes, assim, sem saber o que fazer para dar suporte. Fica perdida, né? Mas acontece. Tem hora que falta as forças um pouquinho, né? Aí você tem que relaxar. É isso mesmo, é muita pressão, muita coisa em cima, né? Eu imagino. Agora, falando aqui de política nacional, já para a gente se direcionando aí para o nosso final, como a gente diz sempre, né? Tudo se resume, né, à política. A nossa vida, tudo, né? Como diria a Rita Lee, tudo vira... Mas não vou falar aqui. Agora, a música, né, da Rita Lee lá. Tudo vira... Mas no Brasil tudo vira política. É política. Não adianta. Você sai na rua, vai comprar alguma coisa, vai pegar um ônibus, tudo é política. Por mais que as pessoas não digam ou não admitam isso, eu não gosto de política. Mas a vida da gente é feita de política. O que você está esperando? Por muito tempo eu falava isso. Eu odeio política. Eu não gosto de política. Nenhum político presta. Por muito tempo, porque assim, eu achava que através do meu trabalho, através da minha dedicação, eu conseguiria fazer grandes coisas. E eu fiz. Vou te dizer que eu fiz muita coisa boa, mas tudo chegava no final, a questão política. Por exemplo, como que a gente vai... Eu lutava muito pela capacitação dos profissionais de apoio dentro da escola. Isso só se tornou real a partir do momento que veio o decreto em dezembro. Mas é uma pauta minha há muito tempo. Eu já tenho várias turmas formadas de terapeutas de atendimento, de ATs, né, que é o atendimento terapêutico dentro da escola. Eu já formei muitas turmas em aba para profissional de apoio dentro das escolas, que são os mediadores. Então, já era uma pauta minha. Mas isso só pode ser possível, né, de forma geral, através do decreto. Quem faz o decreto? O político.
Vamos criar exatamente. um atendimento aqui, uma ONG que atende, né? Isso também passa pela questão de recursos, que aí vem É da questão política. política. Então, tudo é política. E, assim, existe um lado da política que atende realmente, que trabalha com honestidade, que faz o que pode, Sim, que a gente não pode generalizar. existe, então a gente não pode generalizar lado algum. E tem quem roube? Claro! Tem quem fraude? Com certeza. Desvios? Usa as Sim! ONGs, né? Tem aqueles que usam as ONGs. A nossa vida ela é pautada pela política. Tudo que você faz hoje, as suas escolhas hoje, ela é pautada com a política. Quanto que você recebe? O teu salário mínimo foi a política. Quanto que você vai pagar no mercado? É político. Quanto que você paga de recursos? É política. Então, tudo passa pela política. Não tem como você viver sem a política. Exatamente. Pensando nisso, você está pretendendo entrar para a política. É isso mesmo, eu sou doutora? pré-candidata a deputada federal. Ah, que legal! Qual partido? Podemos. Mas O também sou Podemos. representante do Partido dos Autistas. Ah, o Partido dos Autistas. Que tá criando, né? Já é uma realidade ou como é que é? Então, ele está em processo de homologação ainda. Ainda, né? Eu fiquei sabendo Isso. disso. Legal, Sim. tá no Podemos, então. Olha, eu desejo assim sucesso, tá? Se precisar da gente aqui, vai ter sempre um espaço para divulgar o seu trabalho. Pode contar com a gente aqui. E pessoas assim, pessoal, ó, você que estiver passando pelo vídeo, vai assistir depois, olha, conheçam o trabalho da doutora Marlice, né? Marlice Selle. Como é que faz para entrar na tua... Qual é a tua rede social aí, para o pessoal conhecer direitinho a tua luta, saber Então, tudo certinho, que nós vamos divulgar aqui, nós vamos colocar. Tá Qual que é? Marlice Arroba... Selle. Marlice Como é? Selle, Marcele... neuropsicopedagoga. Marcele com o Y, né? Y, Marlice com Y, Selle, que é o sobrenome. Perdão, né? Marlice, né? Marlice. Isso. Marlice. Selle. Neuropsicopedagoga. Ah, peraí. Neuropsicopedagoga. Isso. É. Pedagoga. Acho que saiu certinho, vamos ver. É que o que eu estou fazendo ao vivo é neuropsicopedagoga. Vamos ver, é isso? Vamos ver lá. É isso aí? Marlice, neuropsico... Tá na tela, ó. Isso, É isso Marlice, aí? você botou junto. Marlice, Neuro... espaçozinho, neuropsicopedagoga. Ah, tem espaço? Não, olha só. Marlice Selle. Pronto, arroba Marlice Selle. Ah, Tio tá. neuropsicopedagoga. Tá. Arroba Marlice Selle. Marlice Selle. Isso. Marlice Selle. Tá. Aí, ó. Vamos salvar aqui para a gente colocar na tela aí, Marlice. Isso aí. É isso aí? Vamos agora colocando. Aí, ó. Marlice Selle. Ah, Selle. Tá. Pera, é o E no lugar ali, é o E. É o E. Isso. Aí, a letra E. É um pouquinho complicado, mas quando... Não, tá aqui, ó. Olha, tá na tela aí, ó. Procure. Isso aqui é o Instagram, tudo, né? Isso. Tá. Tá Marlice ótimo. Selle. Aí, ó, que legal. Arroba Marlice Selle. Chega lá, dá uma olhadinha na rede social da nossa amiga convidada hoje, que veio Isso. aqui com muito...
muito boa vontade, muita garra, tá? Tem o esposo, o filho, aí, autista. Olha, você está na luta. Você está nessa luta aí faz quanto tempo? Meu filho tem 11 anos, então, assim, mas eu sou pedagoga há mais de 20 anos, então eu já lidava com autismo nas escolas há mais de 20 anos. Ah, entendi, cara. Então tem muito tempo aí, ó. Muita experiência, né? Muita experiência. Quando meu Que filho coisa nasceu, eu boa. já estava craque. Que coisa boa. E aí você, na política agora, pensa em atacar toda essa área aí, né? Que está É a minha realmente pauta. faltando, todas essas pautas Sim, que estão faltando aí, você vai exatamente. brigar por isso. É isso que você pretende. Que Exatamente. coisa Acredito boa. que a causa autista ela precisa de representantes que sejam realmente da causa autista. Muito bem. Olha, como a política está precisando de renovação, né? Marlice, porque eu falei Marcele, né? Marlice, hein? Marlice, como a política está precisando de renovação, está aí para as pessoas fazerem as suas, né, escolhas, as suas pesquisas, né? Pesquise aí, Marlice Selle, né? Que tem um trabalho maravilhoso aí, né? Que é a pauta autista, e ela vem lutando bastante, está aqui no Rio de Janeiro. Ó. Você é de Campo Grande, é isso? Foi que eu entendi? Campo Sim, Grande, sou de Campo Grande. grande, hein? O nome já diz, né? É bem grande mesmo que eu fui aí, tá? Numa família do esposo de uma prima da minha esposa aqui. E eu andei aí com ele aí dentro. Bem grande o bairro, né? Muito. Quase uma cidade. Diz que quase virou um município, né? Não virou Sim, por detalhes, né? Mas faz parte do isso. Rio de Janeiro, é isso, né? Sim. É um bairro de Campo Grande. De Campo Grande. Isso. Sim. É. É um bairro do Rio de Janeiro, na verdade. Do Rio de Janeiro, Campo Grande, que Isso aí. tem um aspecto assim de município, é muito grande aí. Sim. Marlice, foi um prazer te receber aqui, viu, minha amiga? Eu que Tá? agradeço. Vou convidar mais vezes, sempre que você Obrigada. precisar. O nosso Sim. espaço aqui vai estar à sua disposição. E como é que é ser perita judicial? O que faz uma perita judicial? Fala rapidinho para nós aí, ó. Você também tem uma outra função aí. Seria o quê? Perito judicial é porque o que acontece? O juiz ele não tem a capacidade técnica para poder dar uma sentença dependendo de uma área específica. Então, todas as vezes que ele for trabalhar em uma sentença, em uma ação, ele vai procurar, ele fazer uma precisa de um perícia. técnico na área para poder fazer o laudo e ele dá a sentença em cima daquele laudo. Eu sou perito judicial de psicopedagogia, ou seja, qualquer situação relacionada a pessoas, a crianças em escola, processos escolares ou processos de crianças em alguma situação de escola, eu sou chamada para poder fazer um laudo. E também eu sou perita grafotécnica, ou seja, uma assinatura falsa, então eu vou analisar para ver se realmente ela é falsa, e aí eu vou fazer o laudo em cima, né, e aí o juiz ele vai dar a sentença dependendo do meu laudo. Então, o juiz ele não dá uma sentença qualquer, ele primeiro ele chama um perito. Aqui, ó. O Leandro Oliveira colocou aqui, ó, Marlice, ó, underline, Selle, né? Isso. É isso ali, ó. Esse é o que é. Eu coloquei errado ali. Mas ó, é só chegar Marlice, né? Marlice com Y. Eu acho que só tem eu. O underline Selle. É isso Obrigada, aí. Leandro. Aí, ó. Selle, isso aí. Muito bem. Agora corrigimos certinho aí, né? Muito bem. Isso aí. Obrigado, Leandro. Aí. Estava acompanhando o nosso programa aqui também. Tá. Isso aí. Muito bem. E aqui nós tá dando um trabalho ali, a nossa mascotinha. Agora ela está mexendo na minha luz aqui, ó. Eu tenho uma mascotinha aqui, é uma gata. E ela abre a porta sozinha, com as patas.
ela abre a porta sozinha, com as patas, faz um barulho, aí ela vem e mexe na minha luz. Ela é danada. Quando ela quer que eu dê o alimento para ela ali. Já está na hora, é isso. Então, minha querida, olha, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? A tua chegada por aqui, a tua passagem por aqui, que foi muito, muito bacana para a gente, muito Obrigada. informativa, muito Sim. construtivo tudo aqui essa noite hoje, tá? E já, mais uma vez te falando, tá à tua disposição aqui quando você precisar, tá bom? Para dar alguma informação nova aí. Fica com Deus. Obrigada. E, ó, sucesso na sua eleição aí. Obrigada. Eu Tá adorei, bom? obrigada. Valeu. Nada, estamos Obrigada. às ordens. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu. Muito bem, tá aí. Então, a gente sempre a gente gosta, né, dessas pautas, né? A gente sempre procura dar abertura e trazer, porque realmente é uma coisa assim, se percebe a dificuldade que as pessoas encontram, né, em ter profissionais, né, em encontrar auxílio, ajuda. É tão duro isso, né? Você ter essa dificuldade na sua família e de encontrar pessoas que te ajudem nesse sentido. Então, por isso que essa causa é muito importante e é nossa aqui também, da Rádio e TV Canal Livre. Sempre que a gente puder, nós vamos dar espaço para as pessoas, para os profissionais, né? Enfim, de todos os sentidos aí, né? da causa, para trazer aqui, para conversar com as pessoas, né? Fico muito